Neymar amadureceu tarde demais? Esse é o corte comentário que eu quero fazer neste vídeo. Eu vi um conteúdo que já é antigo, mas Neymar capitão lá no vestiário do Santos. Vamos assistir aqui e depois eu quero comentar algo sobre junto com a audiência aqui do chat desta live. Fala aí, meu querido. Que mais me deixou encucado esses dias, né, nessas reuniões com a torcida e tudo mais, foi quando eles falaram que, pô, vocês não parecem um time, vocês não parecem que não correm pelo outro, vocês não parecem que não tem vontade de vencer, de ganhar, quando o companheiro mete um gol, porra, só um ou outro vai comemorar, o resto fica tudo parado. Isso me deixou encucado, pensando em vários momentos. Aí eu falei, pô, vou lá dar uma olhada nesses vídeos, né, pra ver se os caras têm a conta. E muitas delas tem, tá? Mano, a gente tá disputando a nossa vida, nossa honra, tanto no brasileiro como na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, mano, qualquer gol, mano, é tipo Copa do Mundo, caralho. A gente tem que vibrar junto, a gente tem que se abraçar, a gente tem que ficar feliz pelo companheiro que fez o gol. Mano, a gente é um time, caralho. Quem que não quer conquistar alguma coisa aqui? Quem é que não quer ganhar? Caralho, só depende de nós, mano. Então, mano, os caras de fora não podem nem falar isso de nós. Eles podem falar que a gente tá jogando mal, isso, aquilo, mas falar que a gente não corre um pelo outro, que a gente não dá a vida pelo outro. Então, o que eu peço é pra que, se alguém enxergou isso, pra que a gente mude essa nossa postura. Que a gente, como time, que a gente volte a ser, né, a mesma... Volte a ser, não. Que a gente seja a mesma coisa que a gente é no dia a dia. Pô, é um ambiente do caralho. É legal pra caralho trabalhar com vocês. Só que eu quero lembrar disso, não só trabalhar no dia a dia. Eu quero lembrar e falar assim, caralho, com esse time aí eu conquistei alguma coisa. Com esse time aí, mano, a gente fez história e deixou nosso nome de Santos. Então é isso que eu quero pra nós, tá? Bora. Deus, Bora. Neymar Zetes comigo nesse momento. Aplauso pro nosso 10 e faixa. Convido a vocês a uma reflexão. Neymar, quando saiu do Santos, foi pro Barcelona. Barcelona, PSG e Al Hilal. Nessas três fases do Neymar, a gente não via o Neymar falando em coletiva, em vestiário, na sua rede social. A gente não ouvia a voz do Neymar. Ele não se posicionava. Até que na seleção brasileira, quando, se não me engano, foi com o Tite, que o Tite passa a 10 pro Neymar e fala, você vai ser o capitão. E o Neymar abre mão de ser capitão e fala, eu não quero ser capitão da seleção brasileira. Desde então, a seleção brasileira não tem uma liderança técnica e uma liderança, um capitão, pô. Coisa que o Messi também nunca foi e ele se tornou na Copa de 22, que eles ganharam, e agora 26. Era o capitão da seleção, o 10 e faixa. Vocês não acham, convido vocês a essa reflexão, você não acha que essa postura do Neymar hoje, ela deveria ser a postura do 10 da seleção brasileira desde 18? 18, 22, 26, era para ser isso aqui, o líder da nossa seleção. O Neymar falando, o Neymar ele se posicionando, o Neymar falando nas suas redes sociais também, em coletiva, o Neymar que meio que aperta o foda-se para o que estão falando, é a forma que ele age, que ele pensa e as atitudes dele, foda-se. Vocês não acham que esse seria o Neymar ideal para ser o 10 da seleção brasileira desde 18? 18 vindo para 22 e 22, era esse cara que deveria estar no vestiário lá e sendo o líder de uma seleção? Ou seja, Neymar realmente, como toda a mídia anti-Neymar bateu, e a tese deles que Neymar sempre foi imaturo e um menino mimado, Neymar hoje é um jogador maduro, que é o que deveria ter sido nas últimas duas Copas. Esta é a reflexão que eu trago para vocês. Porque vendo o Neymar falando hoje com o time do Santos, cara, esse é o jogador que eu quero. Esse é o jogador que é para puxar, para ser o líder do time do Santos e também o líder da seleção brasileira. Esse cara aqui, sim, que ia bater de frente com toda a imprensa que sempre massacrou ele. Pô, ele optou por não falar. Ele optou por só jogar bola e deixar o staff falar, o pai se posicionar e etc. Dos últimos 8 anos. Mas não era esse cara aqui, ó, que deveria puxar
a fila dos jogadores, matar no peito, se posicionar, pedir pra falar, bater de frente com o jornalista, ir falar com o técnico, ou falar na imprensa que quer jogar a Copa do Mundo e etc, etc. E não só aparecer com o boné da Red Bull. Jogando, eu nem sei o que é que ele joga, PlayStation de madrugada, sei lá. Não era esse cara aí? Ou hoje estamos vendo uma versão do Neymar que a gente não conhecia, ele sempre foi assim. Eu acho que ele não sempre foi assim, não. Ele nunca teve a palavra assim na frente dos jogadores e principalmente expondo pra torcida, pra imprensa e pro torcedor médio. Né? Gostaria da participação de vocês. Esse cara aqui, talvez, faria diferença na seleção em 22. Talvez esse cara aqui faria diferença desde que o Ancelotti chegou, se ele tivesse um histórico já com o Dorival, sei lá, com outro técnico que estava na seleção, e o staff falando, não, o Neymar ele é um líder, pá, ele é o capitão. Se ele fosse capitão da seleção brasileira, a postura do Ancelotti provavelmente seria diferente em lidar na chegada dele pra convocação do Neymar, pô. Poderiam falar o que quisesse dele fora de campo, mas na seleção ele era o líder, pô. Ele era o 10 e faixa. Então essa imagem aqui, a imprensa não tem como bater de frente ou criticar. Não é não? Deixa eu ver se... Já adianto, não sei nem qual é o seu questionamento, mas discursinho de Neymar pras câmeras. É o primeiro a ferrar o time, é o primeiro a complicar o time com excesso de cartão, não viaja com o time, treina nos horários que são convenientes, chega na concentração da maneira que dá. Ó, que esse cidadão aqui que tá falando é santista, tá? Então, esse cidadão aqui, uma pessoa... Freud deve explicar isso. Uma pessoa que quando ele pega um ranço, quando ele pega uma inimizade, não sei, ele pega mal com o jogador, não há Cristo e título que faça ele mudar. A pessoa levou pro coração, não tem como tirar. Tá? E provavelmente... É o primeiro a... E provavelmente, eu não sei se ele vai falar o nome aqui, ele é membro do canal, por isso que ele tá mandando áudio. Provavelmente, esse cidadão aqui, ele... Cadê? Ó. Ele deve fazer o L porque ele deve não gostar do Neymar por causa de política. Ferrar tá? o time, Já o primeiro a complicar o time com excesso de cartão, não viaja com o time. Não sabe separar as coisas. Treina nos horários que são convenientes, chega na concentração da maneira que dá, quer ser o dono de todo o ambiente, e algumas coisas não são conquistadas, algumas coisas são impostas. Então, enfim, patético. Desculpa, é Eduardo, Santista do Braço. Ai, saudade do que a gente nunca viveu, né? Oh, tristeza. Podia, né? Podia ter vindo com um títulozinho também. Ai, só saudades que ficam do que a gente não viveu. Aqui, região de Porto Alegre. Quando vocês mandarem, quero questionamento ou quero argumentos pro corte. O comportamento dele de falar com o time é o mesmo desde sempre. Pegar os vídeos lá de 2010, qualquer fase. Falar, ele sempre falou. Agora, na volta do Santos, tem falado. É que só publicam e só compartilham essas coisas quando o Santos ganha. Como o Santos não tem ganho, então não tá viralizando muito, entendeu? É isso. Não, eu entendo no Santos, mas o meu questionamento aqui, se esse Neymar, Maduro capitão, não fez falta na seleção. Se não era esse Neymar que a seleção precisava. No ciclo 18 para 22. No ciclo 22 para 26. Não era esse Neymar que precisava puxar o bonde da galera? E ele era o 10 técnico, mas ele não quis ser capitão. Porra, não era esse cara aí que a gente precisava? Ou ele não tinha maturidade o suficiente na época? Esse questionamento que eu tô fazendo pra vocês. Olha, eu acho que o Neymar já deve ter feito isso sim, só que não é transmitido, né? Essas preleções de vestiário. Alguns clubes, alguns times que tem na... Cara, assim, entendo, mas ele não era o capitão e o líder técnico não, o líder real do grupo. Pro técnico chegar e tirar a tarja de capitão dele, se é o Messi, líder técnico e líder do time, alguém vai tirar a tarja de capitão dele? Não vai. Meu questionamento é por que
que o Neymar, ele abdicou de ser capitão da seleção brasileira. Com essa postura aqui, que ele sempre teve. Por quê? Social aberta pra esse tipo de situação. São Paulo já fez muito isso quando ganha, né? Isso colocou porque ganhou. Se tivesse perdido, não ia nem aparecer, não ia nem transmitir isso. Mas eu acho que o Neymar já fez isso. Inclusive, tem um vídeo recente aí, até o Sormani falando que o Neymar pagou geral, humilhou a molecada, que foi rechaçado e foi negado, né? Tanto pelo Santos quanto pelo próprio Neymar. Mas provavelmente ele deve também pagar geral quando o time perde, o tamanho que ele tem, né? Eu acho que isso aí é um vídeo comum de vestiário, os capitães costumam dar a preleção, né? Então, o vídeo não é o corte não é só sobre esse vídeo, né? É um questionamento sobre seleção. O Murilo colocou aqui, ó. O problema é que ele passou quase todo o ciclo machucado. Ele pode estar machucado, mas quando ele é o capitão, líder de uma seleção brasileira, ele se machuca, alguém substitui. Quando ele volta, a tarja volta, porra. O que eu quero dizer por exemplo, Dunga 94, depois Dunga 98. Alguém tirou a tarja de capitão do Dunga? Não, porque ele se posicionou como um líder. O meu questionamento aqui é por que esse Neymar que apareceu aqui, ó, na preleção do Santos, e vocês estão dizendo que ele sempre fez isso nos times onde ele passou, por que ele não se posicionou como líder da seleção brasileira? Se ele era o 10 e faixa, por que ele abriu mão? Aí minha pergunta, é porque ele não tinha maturidade pra isso ou não? Ó, Deus tá falando que ele sempre foi assim. Então, se ele sempre foi assim, o porquê que o Tite tirou a tarja de capitão dele? Brabo que o NEM 2018 virou meme por aqueles 360. 720 graus que ele dava a cada falta. Esse de hoje, com o futebol dele, acho que teria a confiança de todos. Mas demorou para amadurecer. Então esse é o ponto. Talvez ele não fosse um jogador maduro para ser o capitão? Ou não entendia a importância disso? É um bom ponto, viu, Léo Zui? É uma boa questão, porque nos últimos anos, o que a gente viu de liderança da seleção passou por Daniel Alves, por Casimiro, e jogadores que, se olhar assim, não tem... Pô, podem até serem grandes líderes, mas não tem a napa de líder não, né? Não tem a cara de líder de jeito nenhum. Bom ponto, Léo Zui. Gostei. Não sei, vou pensar sobre. Flavinho de Feira de Santana. Depois que o corte acabar, você pensa. O Neymar deixou de ser capitão pensa porque agora. Ele estava recebendo muita pressão. E ele não estava suportando isso, mas dentro do vestiário, todo mundo fala. Agora, não adianta ele querer ter liderança quando ele não é líder, né? E muitos já falaram isso. Muitos treinadores, muitos profissionais. Ele pode ser um líder técnico, por ser o craque do time. Mas liderança, esquece. Então, mas aqui nesse vídeo, ele tá mostrando uma liderança com o time. Então, a conclusão que chegamos é que ele não estava maduro o suficiente para ser um capitão nos últimos 2 ciclos, né? Ele era imaturo. Ele está amadurecendo tardiamente como líder, como um capitão. Isso aí tem que partir, sabe, tem que ser natural do jogador. Não adianta ele querer impor isso daí, porque não vai. No Santos, que esse monte de pé rapado aí, um monte de jogador meia boca, aí tudo bem, agora os caras vão respeitar. O vestiário, o pai que arrumou, a arquibancada, o pai que pintou, o ônibus, o pai que reformou, aí os caras meio que respeitam, né? Respeita ele meio como patrão mesmo. O pai dele trabalha com manutenção, Eduardo? Então podemos concluir que Neymar amadureceu tardiamente. Com todos os argumentos que vocês estão me trazendo aqui, ele sempre foi esse líder nos times onde passou. Ele não aguentava a pressão anteriormente. Então podemos aqui concluir que ele amadureceu de forma tardia. Olha só, comparando com Dunga, o Dunga não começa a Copa de 94 como capitão, né? Quem começa é o Raí. Exatamente, porque o Raí era o 10, o líder técnico, e um líder, porque ele era capitão de São Paulo. Ele começa. Quando passa pro Dunga, o Dunga nunca mais largou. Ninguém teve coragem de tirar a tarja de capitão do Dunga. Por quê? É isso que eu tô dizendo. Se o Neymar recebeu a tarja de capitão, 10 e faixa de uma seleção brasileira, não era a questão dele bancar isso e falar, não, eu sou o capitão dessa porra. E acabou caindo no colo dele. Porque ele já tinha essa liderança dentro do vestiário. O próprio Dunga já falou, ele não precisava da tarja de capitão para se impor ali, para colocar ordem no time. É diferente. Não dá nem para comparar. Complementando, por que eu acho que não é um bom ponto ele estar como líder? Como que o Neymar vai chegar no vestiário e falar, pessoal, a gente tem que focar, a gente tem que se concentrar, a gente tem que se doar pelo time, a gente tem que parar de fazer besteira, a gente tem que parar de fazer isso e aquilo. No último ano que ele foi... Simples, ele tem lugar de fala.
ele vai dentro do campo e resolve. Entendeu? Vai parar de putaria e olhe lá. Como que o Neymar vai se impor dessa maneira com essa fala se ele não é assim, se ele não age dessa maneira? Compreende o que eu tô querendo dizer? Tá, nós estamos falando do Dunga, mas o Dunga, quando foi técnico, a braçadeira não era do Neymar? Gente, eu tô errada ou eu tô falando besteira aqui? Sabe que a memória aqui não tá muito boa. E o Tite também tinha o tal do rodízio de capitães, né? Eu acho que ele chegou a ser capitão em umas épocas, mas nem tanto. Aí eu acho que... Mas teve o rodízio porque ele abdicou de ser capitão. E essa postura de capitão na seleção não ficou muito... Ficou vaga, eu acho que por muito culpa do Tite, que ficou tanto tempo na seleção. Posso estar falando besteira, mulher no futebol, mas... Ó, Deus tá falando aqui, ó. Dunga não largou porque foi campeão. Assim como o Cafu, que caiu no colo também, vocês viajam demais. Mas a questão é, ele continuou porque foi lá e desempenhou um papel. Não é isso? Ah, lá, Não, eu entendo. No vestiário, sim. Eu tô falando pra... Como o ciclo da seleção brasileira, que não tinha liderança, ele sendo o líder do vestiário, 10 e faixa, e comandando, liderando a seleção brasileira pro povo, pros torcedores, pro futebol em si, entendeu? O ciclo dele com o Ancelotti talvez fosse diferente se ele fosse o capitão e 10 da seleção brasileira. E esse foi mais um corte sobre Menino Ney desse canal O Mais Neymarzete do YouTube. Um abraço e vamos para o próximo. É isso aí, então. Ó, esse aqui é o corte de live que eu faço no meu canal principal. Falamos sempre sobre Neymar aqui. Se você é hater do Neymar, assiste pra você passar um pouquinho de raiva, porque não está um bom momento pra você viver aqui no Brasil, você que não gosta do Neymar, tá bom? Então convido você a se inscrever neste canal de cortes e no meu canal principal, onde eu faço as minhas lives. E pra você participar igual esse a meia dúzia de tonto aqui que é contra o Neymar, você se torne membro. Se torne membro, você cai no grupo Telegram, pode participar aqui também. Último áudio antes de encerrar este vídeo. Ô, Léo, existe a questão também da liderança técnica, né? Às vezes tem o líder protocolar e o líder técnico. O Neymar, independente de ser capitão ou não, ele sempre teve liderança técnica depois de uma certa maturidade, né? Sei lá, a partir dos 25 anos, assim, que ele realmente se consolidou como um dos maiores jogadores do mundo. Essa liderança técnica foi automaticamente outorgada para ele, né? Então, eu acho que ele fez muito isso na seleção, só que a seleção não venceu, né? Não foi campeã, né? Então, isso acaba colocando em evidência essa participação do Neymar como um cara que vem e chama a galera, vamos pra cima. É isso aí, mais um vídeo aqui pra você assistir. Valeu, tamo junto.